Há uma iniciativa que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos presenciais ou online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar, apresentando ideias às áreas da agricultura, ambiente, ciência, cultura, educação, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O Orçamento Participativo dos Açores está dividido em 5 fases, que decorrem entre março de 2022 e novembro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, apresentação de ideias, e 4, votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores. Uma iniciativa do Governo dos Açores. Falamos muito de orçamentos participativos, vamos falando sempre no OP Açores, orçamento participativo, mas o que é isto de participar e de que forma é que podemos de facto participar? É um instrumento de democracia participativa, ou seja, são os cidadãos que têm o poder de dizer ao Governo de que forma é que quer haver investida determinada verba na sua ilha ou em toda a região, ou em algumas ilhas por sua escolha. Este ano vão ser 9 as áreas que estão abertas à recepção das ideias dos cidadãos, mais adiante vou apresentar, sendo certo que este é um orçamento participativo vinculativo, ou seja, são os cidadãos que nos dizem que ideias é que querem ver executadas e também são os cidadãos que escolhem, através do seu voto, quais ideias que vão ser de facto implementadas pelo Governo Regional. De dizer que das últimas edições temos 68 projetos já eleitos e em execução ou já concluídos, num investimento total de 1.200.000 euros, e a última edição de 2021, como sabem, por causa do orçamento só ter iniciado em junho do ano passado, terminou em fevereiro deste ano, temos eleitas mais 30 propostas vencedoras num envelope de 1,3 milhões de euros, ou seja, esta é a forma, estamos a falar de 2,5 milhões de euros que os cidadãos disseram ao Governo de que forma é que queriam ver investida nas suas diversas áreas de governação. O valor para 2022 mantém-se no 1.200.000 euros. Este valor divide-se em duas áreas em âmbitos. Os 240.000 euros para âmbito regional, ou seja, os cidadãos podem indicar ideias para todas as 9 ilhas ou apenas para 2 delas. Esta que é a regra. Para apresentar uma ideia de âmbito regional, basta que essa ideia seja aplicável de implementação em 2 ilhas dos Açores. E o restante valor, os 960.000 euros, esse sim está destinado a ideias a implementar em cada uma das 9 ilhas. Os 960.000 euros têm uma consignação de 20%, ou seja, 192.000 euros, continua a estar guardado para a área da juventude, mantém-se essa discriminação positiva desde a sua primeira edição de 2018. É a forma que o Governo Regional encontra de garantir que, pelo menos, em cada uma das 9 ilhas, existe uma ideia vencedora da área da juventude e, desta forma, poder apelar e incentivar a participação dos jovens. Disse-vos que são 9 áreas, este ano 9 áreas, 9 ilhas. Temos então as 8 áreas que então concorrem entre si, pelo valor remanescente, os 768.000 euros, e as áreas são agricultura, ambiente, ciência, cultura, educação, inclusão social, mar e pescas e turismo. Temos então como estreante nesta edição de 2022 a área da educação. Como é que este valor que está destinado às ideias a implementar em cada uma das 9 ilhas é de facto distribuído pelas 9 ilhas dos Açores? Não podia ser de forma igual para todos, porque isso não garantiria equidade entre as várias ilhas, dada a sua dimensão e até de população, e por isso foi aqui encontrada uma fórmula que achamos nós, desde a primeira edição que assim é, que garantimos a sua distribuição mais igualitária. Temos então, imaginemos que estes 960.000 euros é um bolo, que dividimos em 4 grandes fatias. A primeira grande fatia é dividida em 9 fatias
todas iguais pelas 9 ilhas. Segue-se a segunda fatia, em que aí já vamos variando o tamanho das fatias de acordo com a população residente de cada ilha. A terceira fatia de acordo com a área geográfica de cada ilha. E, por fim, a última fatia também variando de acordo com o investimento que o Governo Regional realizou no ano anterior na sua ilha. Significa assim que, começando aqui pelo grupo oriental, desculpem aqui, pelo grupo oriental temos então Santa Maria com um valor de 52 mil euros, dos quais 10.400 euros estão destinados à área da juventude e 41.600 euros para uma ideia a apresentar a cada uma das 8 áreas, ou seja, uma ideia à área da agricultura, do ambiente, da ciência, da cultura, da educação, inclusão social, mar e pescas e turismo em aplicar em Santa Maria pode ter um valor máximo de 52 mil euros. 52 mil euros, desculpem, 41.600. Passando a São Miguel, temos então a área da juventude, uma ideia a apresentar a área da juventude pode ir até aos 67 mil euros e se for numa das 8 áreas que estão aqui apresentadas, pode ir ao valor de 160.800 euros. A terceira, temos então, para cada uma das 8 áreas, uma ideia a apresentar para a terceira pode ter um valor máximo de 106.800 euros e se for a área da juventude, 35.600. Graciosa este ano tem então um valor total de 47 mil euros, dos quais 9.400 para uma área da juventude e uma ideia, qualquer uma das outras áreas, 37.600. Passando a São Jorge, temos então aqui 75 mil euros em 2022, dos quais 15 mil estão consignados à área da juventude, por ideia, e o caso das outras ideias para cada uma das 8 áreas pode ir a um valor máximo de 60 mil euros. O Pico tem então 105 mil euros de orçamento, dos quais 84 mil euros para cada uma das 8 áreas e para a área da juventude um valor máximo de 21 mil euros. O Faial tem então 15.800 euros para ideias a apresentar à área da juventude e 63.200 para cada uma das 8 áreas, dando assim um total de 79 mil euros. As Flores têm em 2022 57 mil euros de orçamento, dos quais 11.400 para ideias a apresentar à área da juventude e 45.600 para qualquer uma das 8 áreas. E chegamos então ao Corvo, a ilha mais pequena, mas também grande na participação neste orçamento participativo desde a sua primeira edição. Temos então, para a área da juventude, a ideia não pode ultrapassar os 6.400 euros e para cada uma das 8 áreas, estou a falar novamente de agricultura, ambiente, ciência, cultura, educação, inclusão social, mar e pescas ou turismo, essa ideia pode ir até aos 25.600 euros. São 5 as fases do orçamento participativo, elas mantêm-se desde a sua primeira edição. Estamos desde dia 16 de março a receber as ideias dos cidadãos, quer via online, quer também a partir da Páscoa nos encontros presenciais. Este é o nosso 4º encontro participativo online, temos feito e vamos manter sempre às quartas-feiras, às 16h30 e sempre neste link os encontros participativos online. Só vamos interromper na próxima semana, pronto, são feiras escolares, feiras da Páscoa e não vamos fazer na próxima semana, mas retomaremos logo no dia 20 de abril. Esta é a fase em que os cidadãos apresentam as suas ideias, vão poder fazê-las online e presencialmente, retomando o modelo que nós tínhamos até 2019 e que foi interrompido em 2021. 2021 fizemos só sessão online, devido à pandemia e que também correu muito bem, e nesse sentido leva-nos a manter este modelo de encontro participativo online e a retomar os encontros participativos presenciais. Temos então até dia 31 de maio, até às 23h59, a plataforma vai estar aberta para receber as vossas ideias, mas como costumamos sempre dizer, não esperem para o último minuto para começar a preencher, corre o risco de ter que guardar a ideia para 2023. Nesta fase, vamos então receber as ideias, vamos disponibilizando-as no site, quer as recebidas em papel, quer recebidas online, e podem, até o dia 31 de maio, caso já tenham apresentado a vossa ideia e queiram juntar fotografias, vídeos, outros documentos que entendam que vão ajudar as equipas técnicas na fase seguinte, basta enviar um e-mail para o p@azores.gov.pt e nós carregamos esses conteúdos no back-office da plataforma e assim disponibilizaremos até 31 de maio essa informação.
Também, se caso tenham apresentado a vossa ideia online e queiram tirar dúvidas com as equipas técnicas, basta irem a um dos encontros participativos presenciais que vão decorrer em todas as ilhas. Já apresentarei mais à frente o calendário e ele também já está disponível no nosso site, no op.azores.gov.pt. Podem ir ao nosso encontro presencialmente e também tirar as suas dúvidas em viva voz. Segue-se então no dia 1 de junho até 21 de agosto a segunda fase. Estamos a falar então da análise técnica. É aqui que as equipas técnicas têm o grande trabalho de analisar todas as ideias que são apresentadas e que nós designamos de antepropostas. O que é uma anteproposta? É uma ideia de investimento público apresentada pelo cidadão para que o Governo Regional execute. Ou seja, esta que é a regra. Isto é que é uma anteproposta, ou seja, ideias dos cidadãos para que o Governo Regional execute numa destas 9 áreas de governação. É nesta fase também que as equipas técnicas vão interagir com os cidadãos proponentes, podem entrar em contacto, regra geral, entram primeiro em contacto telefónico para vos pedir informação adicional, esclarecimentos, propor, agregar esta ideia com outra ideia similar. Acontece muito nas antepropostas da ilha. Temos, de facto, por vezes, os cidadãos diferentes a apresentarem ideias muito parecidas e como queremos, de facto, que a ideia seja, vá à votação, o que nós propomos sempre aos cidadãos é que façamos a junção das duas e convertemos numa única proposta e assim temos duas pessoas a fazer campanha para que aquela ideia seja vencedora. Ou seja, esta é a fase que decorrerá de 1 de junho até 21 de agosto, ou será um contacto telefónico de alguém de uma das equipas técnicas e depois recebem um e-mail. É nesse sentido que, de facto, recolhemos, quer online, quer presencialmente, o vosso nome, contacto telefónico, que pedimos sempre que seja móvel, e o e-mail. No dia 22 de agosto, vamos então divulgar, quer nas redes sociais do OP Açores, quer também no nosso site, as listas provisórias das propostas que vão para a votação e também das antepropostas que as equipas técnicas entenderam que deviam ser rejeitadas, ou seja, que não cumpriram os critérios de admissão e que depois vou apresentar mais adiante. É sempre dada a possibilidade dos cidadãos reclamarem desta decisão e podem fazê-lo entre dia 22 de agosto a 26 de agosto por e-mail para o op.azores.gov.pt. Nós recepcionamos o vosso e-mail, endereçamos à equipa técnica que fez a respectiva análise, pedimos para ser apreciada e, caso seja dado deferimento, podemos até reverter a decisão de rejeição e converter a proposta para votação. Como disse, já vamos aqui na nossa 5ª edição. Até hoje só aconteceu uma única vez em que, de facto, demos razão ao cidadão e convertemos a anteproposta que estava rejeitada para a proposta a submeter à votação. E nestas 3 primeiras fases estamos sempre a falar em anteproposta, ou seja, estamos a falar nas ideias originariamente recebidas pelos cidadãos. Quando nós, de facto, iniciamos a votação, que terá lugar de 1 de setembro a 31 de outubro, já estamos a falar nas propostas, ou seja, são as ideias que os cidadãos apresentaram, mas que foram trabalhadas para que serem colocadas à votação. O que é isto de serem trabalhadas? Ou resultaram de junção de várias propostas similares, no caso da ideia de âmbito ilha ou âmbito regional, e também foi dado um orçamento e um calendário de execução. Este é o trabalho que as equipas técnicas fazem durante aquele mês e meio, 2 meses e meio, para prepararem todas as propostas para votação. Esta é a fase em que os cidadãos que apresentaram as ideias, não as antepropostas, têm que fazer campanha. Têm que, de facto, divulgar a sua proposta e garantir que conseguem votos para ela seja vencedora. Para nós, todas aquelas que vão para a votação merecem ser executadas, mas, como sabem, temos, de facto, aqui um orçamento para gerir e, de facto, é de livre escolha. Os cidadãos é que decidem que ideias querem ver implementadas ou na sua ilha, ou para mais do que uma ilha, ou no todo regional. Como é que eles fazem essa escolha? Votando. Cada cidadão tem direito a 2 votos, um para uma ideia de âmbito ilha e um para âmbito regional. Podem fazê-lo online ou via SMS, gratuito, e que nós, oportunamente, durante o início de setembro, vamos divulgar. Para apoiar os cidadãos proponentes na sua campanha eleitoral, nós disponibilizaremos, então, em início de setembro, também o que nós chamamos o kit de votação. O que é isto de kit de votação? Enviamos já preparados e adaptados a cada uma das propostas um template de post para o Instagram, para o Facebook, um template para o cartaz, um PowerPoint, seja materiais onde podem usar para fazer, de facto, a divulgação das vossas propostas e assim conquistarem votos.
os votos estão cada vez, ou seja, isto está cada vez mais concorrido. A última edição, a proposta mais que venceu, ou seja, que teve mais votos no todo, teve mais de 1.500 votos, ou seja, de facto, os cidadãos, para garantirem a sua proposta que seja eleita, têm que, de facto, trabalhar muito e convencer os outros concidadãos de que a sua ideia merece ser executada e, como tal, tem que convencê-los a votarem neles. Em novembro, vamos então conhecer as propostas vencedoras. Esperemos nós, assim que se decorrer, que já possamos fazê-lo novamente em modelo presencial. Vamos escolher uma ilha e vamos convidar todos os vencedores a lá estarem para apresentarem presencialmente a sua ideia perante o Governo Regional, perante a sociedade civil, e vamos então depois preparar tudo para que as direções regionais de cada uma destas 9 áreas comecem a executar os projetos. Podem então participar no Orçamento Participativo de 2022. Todos os cidadãos residentes nos Açores com 14 ou mais anos, sejam eles nacionais ou estrangeiros. O nosso escalão etário, que antes era de 3, está agora reduzido a só 2 escalões. Isto porquê? Porque, de facto, deixamos de ter a limitação de os menores de idade só poderem apresentar ideias à área da juventude. Com a entrada da educação no orçamento participativo, não se justificava aquela restrição de participação e também estamos assim a corresponder a algo que os jovens tinham-nos vindo sempre a pedir, que era porque é que eu, com 16, 17 anos, não posso apresentar uma ideia para a área do ambiente ou para a área da cultura. Pronto, ouvimos e aqui está. Ou seja, os jovens, e o escalão jovem legalmente está definido entre os 14 e os 30 anos em Portugal, podem apresentar às 9 áreas temáticas. Os jovens mais de 30 anos apenas podem apresentar, salvo seja, podem apresentar às 8 áreas temáticas, com exceção da juventude. A juventude tem também aqui um redesenho nos seus temas, passam a ser 3, ou seja, na área da juventude, os jovens vão ter que decidir se estão a apresentar uma ideia para a área da cidadania e intervenção comunitária, ou para a promoção de hábitos de vida saudável, ou então para o desenvolvimento artístico e criativo. Como é que isto é possível? Para tal, quer online, quer no formulário em papel, nós vamos precisar de recolher dados pessoais, como já vos disse. Vamos precisar de dados do BI, cartão de cidadão ou chave móvel digital, no caso do site. Isto para os cidadãos nacionais. Se for estrangeiro, pode-se autenticar no site só através da chave móvel digital. Isto obriga que previamente tem que se dirigir a uma loja RIAC para ativar a sua chave móvel digital e participar. Por algum motivo não estiver a conseguir fazê-lo online ou tiver algum problema, não há problema, não deixe de apresentar a sua ideia. Basta ir a um dos encontros presenciais, contactar connosco, vamos estar sempre um elemento nosso da equipa de coordenação no orçamento participativo e nós vamos recolher a vossa ideia em papel e vamos submetê-la no back-office da plataforma do Apoio Açores e fica registada a sua anteproposta. Não se sinta constrangido na participação por esse motivo. Menores de idade, mantém-se a obrigatoriedade de ter autorização do respectivo encarregado de educação. Neste momento, as declarações já estão a seguir para as escolas, mas também continua disponível para descarregamento e preenchimento no site do Apoio Açores, no op.azores.gov.pt. Como vos disse, podemos fazer então a participação apresentando ideias quer online no op.azores.gov.pt ou presencialmente nos encontros participativos, que também já vamos apresentar o calendário mais à frente. É muito fácil e rápido de fazer online. No final da minha intervenção vou-vos passar um vídeo e vão ver que é num instantinho que fazem a apresentação da vossa ideia. O que é que deve constar então no formulário de anteproposta, quer em papel, quer online? Vamos recolher, de facto, pedimos para recolher dados pessoais e basta o primeiro e último nome. Precisamos do e-mail e precisamos do telemóvel do proponente. Como vos disse, precisamos destes dados para entrar em contacto convosco, quer durante a análise técnica, quer também para enviar o tal kit de votação, ou mesmo, esperemos que sim, que sendo um dos vencedores, vos possamos contactar e dizer que a proposta foi vencedora e convidar-vos a fazer a apresentação na sessão pública. Se caso a ideia seja apresentada por mais do que uma pessoa, isso é sempre possível fazê-lo, ou seja, não é obrigatório que a ideia seja apresentada a título individual, pode ser num grupo informal de cidadãos, teremos que ter o nome, primeiro e último nome, e e-mail dos coproponentes. O site tem a limitação de 5 coproponentes e em papel só tem 2 campos. Caso queiram ter mais pessoas que façam parte deste grupo, não há problema.
enviam ou fazem upload de um fecheiro com a lista dos outros coproponentes e nós guardamos e fica guardado em termos de back-office. A questão da recolha dos dados pessoais. Obviamente que é possível sempre anonimizar o e-mail ou o nome da pessoa no front-end, ou seja, na página do orçamento participativo. Para tal, tem que nos mandar um e-mail para op@azores.gov.pt a solicitar essa anonimização e nós conseguimos fazê-lo. Até hoje, felizmente, só tivemos um pedido. Em 2019 tivemos de facto um cidadão que pediu para ser anonimizado os seus dados pessoais, mas depois todos ficámos a conhecer quem era, porque ele foi vencedor e ele teve que apresentar a sua ideia e receber o diploma de participação, por isso não serviu de muito aqueles meses de anonimização que depois conhecemos todos. Mas sim, é uma possibilidade que existe e, reitero, a utilização destes dados pessoais é única e exclusivamente para o âmbito do orçamento participativo dos Açores, não utilizamos para mais nenhum fim. No formulário, terão que selecionar se estão a apresentar uma ideia para o âmbito ilha ou âmbito regional, qual é a área temática, ou seja, tem que sempre selecionar uma das 9 áreas temáticas. Se estiver na dúvida, preencha na mesma ou selecione na mesma. Nós, na fase de análise técnica, se entendemos que a área temática que o cidadão apresentou não é aquela que faz mais sentido ou tem a competência para, entre as equipas técnicas fazemos a passagem das áreas temáticas. No caso da juventude, vai ter que escolher um dos 3 temas e agora sim, muito importante, o nome a dar à vossa ideia. Nada de nomes extensos e muito complicados. Nomes curtos e criativos. Porque é algo que não se esqueçam que vamos estar em campanha se passar a votação e interessa que de facto seja algo que chame a atenção dos outros cidadãos. Ou seja, nome curto e criativo. Também convém escolher uma imagem para ficar associada à vossa proposta, se não o fizerem, ela vai assumir a imagem genérica da área temática e vai ficar igual a todas as outras que já lá estão no site. E agora sim, vão apresentar a vossa ideia. Não queremos nada muito extenso, mas gostaríamos que pelo menos conseguissem responder a estas 3 questões. Que necessidade e oportunidade identificam? Como é que acham que o Governo Regional pode executar a vossa ideia? E quem beneficiaria dela se fossem vencedores? No caso da ilha, vão selecionar apenas uma ilha, podem selecionar mais do que um concelho nas ilhas que têm mais do que um concelho e, caso se destine a um local específico, podem também indicar esse local. O prazo de execução e o orçamento são campos de preenchimento não obrigatório, caso queiram indicar, podem fazê-lo, mas não é obrigatório preencher, principalmente online, consegue-se avançar no preenchimento do formulário sem ter que preencher estes campos. Este é um trabalho que as equipas técnicas farão na altura da análise técnica, ou seja, irão avaliar que valor é que seria necessário para executar a vossa ideia e em quanto tempo ela teria que levar lugar. No caso menores, novamente, tem que ter autorização do encarregado de educação, faremos essa recolha nas escolas ou então depois, mais tarde, entraremos em contacto para que os jovens façam chegar esse documento. E vão ter que indicar também que escalão etário que pertencem, que neste caso são 2, ou são dos 14 aos 30 ou mais de 30. Âmbito regional. Obviamente que a informação é a mesma, a única diferença é que já sabem, para apresentarem uma ideia a âmbito regional, e principalmente no site, não vão conseguir avançar se não selecionarem pelo menos 2 ilhas, ou seja, não é obrigatório que selecionem a ideia para as 9 ilhas, basta que seja para 2. Ora bem, mas como é que eu sei que a minha ideia pode ser aceita e até ser preparada para ir à votação? Temos de facto aqui critérios de admissão e o primeiro que aqui está é que, sendo o Orçamento Participativo dos Açores uma iniciativa promovida pelo Governo Regional dos Açores, ela tem que ser uma ideia passível de ser executada pelo Governo Regional dos Açores. Ou seja, se a ideia só é da competência ou do Governo da República ou de uma Câmara Municipal ou de uma Junta de Freguesia, logo nós não vamos poder aceitar essa ideia e até convidamos a que façam a sua submissão nos vários orçamentos participativos que existem a nível do Governo da República, que vai retomar este ano, e das autarquias, no caso dos municípios, que também já existem em maior parte dos municípios aqui da região. Feita a validação, que é de facto uma ideia que pode ser executada pelo Governo Regional, ela tem que caber numa das 9 áreas temáticas do orçamento participativo. Ou seja, tem que ser uma ideia destinada à agricultura, ou ao ambiente, ou à ciência, ou à cultura, ou à educação, ou à inclusão social, ou à juventude, ou ao mar e pescas, ou ao turismo.
Este ano, se nós tivermos uma ideia, a área da saúde ou dos transportes, ainda não é possível, porque essas áreas não estão abertas à recepção das ideias dos cidadãos. Quem sabe, numa próxima edição. E lá está, uma proposta é de facto uma ideia que o cidadão apresenta de investimento público para o Governo Regional executar. Isto pode ser uma proposta de uma obra, pode ser aquisição de equipamentos, pode ser uma atividade desportiva, cultural, recreativa, pode ser programas de formação, ou seja, vão ver até pelas ideias que a Inclusão Social vai apresentar de projetos já em curso ou já concluídos, que a natureza é diversa. Tem é que ser de facto possível e dentro das competências legais do Governo Regional para executar. Logo, não podemos aceitar pedidos de apoio financeiro para determinadas situações, sejam particulares, sejam pessoas coletivas. Para isso existem os vários sistemas de incentivo e vários sistemas de apoio financeiro. E pronto, se estão na dúvida, podem enviar um e-mail para o op@azores.gov.pt e teremos todo o gosto em encaminhar-vos para a área competente para vos dar esses esclarecimentos. Também, uma anteproposta não é um pedido, não é uma proposta de trabalho ou de prestação de serviços. Não serão aceitos, de facto, ideias em que a pessoa que apresenta a ideia é a única que pode executá-la, teria que ser a prestadora de serviço dela. Ou seja, ideias que têm associadas direitos de autor, propriedade intelectual, patentes, também são rejeitadas. Ou seja, o Governo Regional tem que ficar em plena posse daquela ideia para poder executá-la, senão, de facto, fica limitado na sua atuação. As ideias a apresentar não podem contrariar o programa do 13º Governo Regional dos Açores e também não podem contrariar projetos ou programas em curso nas 9 áreas temáticas. Claramente que um cidadão, quando está a preparar, a apresentar a sua ideia, não tem que ter isto presente, nem deve tê-lo presente. Este é um trabalho que nós faremos quando a análise técnica de 1 de junho a 21 de agosto. Não se preocupem, apresentem a vossa ideia e nós depois, falando convosco durante a análise técnica, havemos de trabalhar, porque aqui é sempre o nosso lema, é aproveitar o máximo das ideias possíveis e torná-las de forma que elas possam ir à votação. De facto, apelamos à vossa criatividade, gostamos muito de ter ideias fora da caixa, mas elas têm que ser passíveis de execução. Ou seja, se chegarmos à conclusão que elas não são tecnicamente execuíveis, vamos ter que rejeitá-las. Não precisamos de um texto muito descritivo ou muito detalhado da ideia que querem ver que o Governo Regional execute, mas também não pode ser uma ideia tão genérica, tão muito abrangente, que a equipa técnica não perceba, de facto, o que é que querem ver implementado do Governo Regional e que não consiga sequer preparar essa ideia para ela ir para a votação. Ou seja, basta, lembram-se das 3 perguntas que vos disse há bocadinho? Que necessidade ou oportunidade identificam? Como é que acham que o Governo Regional deve executar e quem beneficiaria se ela fosse vencedora? Se responderem essas três perguntas, para nós já nos ajudarão muito na fase de análise técnica. O Orçamento Participativo dos Açores, de facto, é destinado aos cidadãos, pessoas singulares, e como tal, ideias apresentadas por pessoas coletivas, e aqui estamos a falar associações culturais, grupos de teatro, juntas de freguesia, câmaras municipais, sei lá, e PSS, não são aceitos. Também não podemos aceitar ideias que as pessoas, ao se meterem, apresentam-se a título particular, mas identificam que estão a fazê-lo como o Presidente da Filha Harmónica ou da Casa de Povo para beneficiar essa instituição. Lá está, isto configuraria um pedido de apoio financeiro e, como tal, tem que ser rejeitado. Agora, não é para eu ser Presidente de Junta, ou, por exemplo, uma Santa Casa, ou do grupo cultural de determinada freguesia, que eu não posso apresentar uma ideia. Se eu tenho uma ideia para a minha comunidade, seja freguesia, seja de concelho, seja ilha ou mesmo para toda a região, obviamente que devem apresentar a vossa ideia. Não estão, de facto, coartados nesse exercício da cidadania. Outra regra que vamos ter que ver é se a vossa ideia cabe naqueles limites que apresentei naquele mapa anterior, ou seja, para cada uma das ilhas, se os valores estão dentro, cada ideia está dentro do orçamento que afeta cada ilha e por área temática. No caso da Antilha, só pode ter impacto numa das ilhas, ou seja, é para executar só numa determinada ilha e, claramente, também não podemos aceitar petições públicas nem propostas relativas. Isto porquê? Porque imaginemos que nós aceitaríamos a vossa petição ou a vossa proposta de diploma legal. Não sabíamos se conseguíamos que o legislador aprovasse essa ideia. Logo, o que é que serviria nós votarmos, passarmos a votação e depois conseguirmos eleger uma ideia que depois não conseguiríamos, de facto, executá-la em termos legislativos.
Âmbito regional, as regras são as mesmas, à exceção da questão do orçamento. Já sabem, uma ideia de âmbito regional pode ir até ao montante máximo de 240 mil euros e, no mínimo, tem que ser passível de execução em, pelo menos, 2 ilhas. Este é o calendário dos encontros participativos, não se assustem, não vou ler. No fim, se quiserem esta apresentação, basta no chat porem o vosso e-mail e nós enviaremos em seguidamente. O calendário também já está disponível no site do OP, op.azores.gov.pt. Como vos disse, este é o nosso 4º encontro participativo, arrancámos no dia 16 de março, vamos interromper na próxima semana, ou seja, na próxima semana não há de facto encontros participativos e vamos retomar os encontros participativos. Agora, arrancando-se com o primeiro encontro presencial na Ilha do Corvo, no dia 19 de abril, e depois online, aqui no dia 20 de abril. Já sabem, encontros online são sempre às quarta-feiras, neste mesmo link, ou seja, nesta mesma sala virtual, a partir das 16h30. Vamos ter, então, encontros participativos até 25 de maio, se não estou enganada. Vamos ter o último encontro online a 25 de maio e presencial a 24 de maio. Ou seja, vamos de facto novamente a todas as ilhas dos Açores este ano e a todos os concelhos. Os encontros presenciais destinam-se de facto a estarmos mais próximos dos jovens da comunidade escolar, mas é aberto a toda a comunidade. Ou seja, se quiser de facto ir ao nosso encontro, num encontro presencial, é com todo o gosto que os recebemos e teremos todo o gosto em estar lá convosco e recolher as vossas ideias e esclarecer as vossas dúvidas. Aqui está o calendário dos encontros presenciais, também está no site. E agora vou aqui tirar a partilha para poder passar, antes de pedir à Daniela que diga que ideias podem ser apresentadas à educação, vou apresentar então o vídeo para verem como é tão rápido apresentar uma ideia no site. Entrando no op.azores, clicam ali naquela barra azul, concordam com os termos, indicam um dos meios de autenticação. Se for cartão de cidadão, já sabem, são os 9 dígitos e os 4 dígitos de controle, ou seja, algarismo, letra, letra, algarismo, fazem verificar, ele dá ali uma setinha que está ok. A área temática é só escolher a fotografia que corresponde à área que querem apresentar a ideia, ela depois vai ficar com cor. Clicam a dizer que estão no escalão etário e vamos então preencher o formulário. Primeiro e último nome, é só o que é necessário, indicar e-mail, telemóvel e caso tenham coproponentes, primeiro e último nome e e-mail. Já sabem, podem adicionar até 5 coproponentes, se forem mais do que 5, fazem um upload de uma lista com esses dados e que nós fica registado em back-office. Vamos então agora dizer se estamos a apresentar uma ideia para ilha ou regional. Neste caso, a cidadã escolhe, afinal ela voltou atrás, afinal pensou melhor, quer apresentar âmbito regional. Já sabem, a regra tem que escolher pelo menos 2 ilhas. Ela vai escolher 3. A cidadã opta por preencher o campo do orçamento e do prazo de execução, mas já sabem que estes campos não são preenchimento obrigatório, por isso podem avançar no preenchimento. Não façam como esta cidadã, deem de facto um título que seja apelativo e depois escrevam o vosso texto. Podem sempre adicionar uma foto e convidamos de facto que o façam para poderem destacar. Adicionem uma foto, podem adicionar documentos, Word, PDF e até URLs de vídeo. No fim, é só clicar no sim submeter a proposta e vão receber a confirmação que ela foi bem submetida e está pronto, ela fica no nosso back-office. Nós vamos validar se de facto está em condições de ficar pública para todos os cidadãos e vamos disponibilizá-la dentro do próprio dia, quando recebemos, fazemos essa divulgação. Vou então terminar aqui a partilha, voltar aqui a apresentar o PowerPoint e vou convidar então a Daniela a dizer-nos este ano e pela primeira vez que ideias é que os cidadãos podem apresentar à educação. Daniela? Então, as antepropostas podem ser apresentadas aqui à área de educação, devem visar os seguintes objetivos.
criar ou melhorar salas de convívio e espaços de recreio em contexto escolar, facilitar as acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, dotar as escolas de material didático, laboratorial, equipamento diverso, mobiliário, entre outros, promover projetos educativos abrangendo todas as formas de arte, de ciência e tecnologia, desenvolver atividades de divulgação de autores e personalidades açorianas, fomentar a educação inclusiva e promover o coaching e a educação emocional de toda a comunidade educativa. Olá, antes de mais, muito boa tarde a todos os presentes. Em relação à inclusão social, as propostas que podem ser apresentadas serão ideias de investimento público que contribuam designadamente para promover o acesso e integração no mercado de trabalho, nomeadamente através da promoção de competências sociais e pessoais de públicos vulneráveis, promover, por exemplo, a igualdade de oportunidades e melhorar os cuidados e serviços prestados a crianças e jovens em risco, idosos e pessoas com deficiência, promover competências a grupos potencialmente vulneráveis, e apoiar a transição dos cuidados institucionais para cuidados de proximidade que ajudem a aceder a uma vida independente integrada na comunidade, por exemplo, através de projetos que visem a permanência de idosos na sua residência, que apoiem os cuidadores informais, entre outros. Em relação a projetos vencedores e considerando que a inclusão social é uma das áreas que está no orçamento participativo desde a sua primeira edição, 2018, temos aqui um grande número de projetos, portanto vamos passar a ler-se aqui só alguns deles. Tivemos, por exemplo, aqui em 2018 o projeto Todos, projeto de inclusão social para pessoas com deficiência, que visou desenvolver um conjunto de competências relacionais, estimulação cognitiva, sensorial e intergeracional de jovens e adultos com deficiência na Ilha de São Miguel, com um investimento de 13.900 euros, que se encontra já concluído. Outro projeto foi as oficinas de cidadania para a inclusão social, que consistiu na realização de ações de formação, organização de seminários temáticos e oficinas de cidadania e visitas de estudo, de modo a promover a cidadania ativa, também em São Miguel com valor de 34.563 euros, também concluído. Tivemos também aqui em 2018 o projeto Quinta Mágica na Ilha da Graciosa, que visou o desenvolvimento de um projeto com uma componente formativa, teórica e prática para treino de competências pessoais e sociais de jovens desempregados e outros públicos com dificuldade de integração no mercado de trabalho, com investimento de 24.800 euros. E na Ilha de São Jorge o projeto Deficiência, Direitos e Desafios, que consistiu na realização de um encontro que neste caso acabou por se realizar online devido à pandemia, dirigido a profissionais da área da solidariedade e da educação, com intervenção na área da deficiência, com um investimento de 14.080 euros. Em 2019 tivemos também aqui o projeto Mais Sénior a vencer na Ilha do Pico, que visou o desenvolvimento de atividades de estimulação intelectual, social, física e cultural, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida e inclusão social dos séniores da Ilha do Pico, com investimento de 52.000 euros. Foi como que uma espécie de universidade de séniores, também já concluído. E o Cuidar de Quem Cuida, cuidadores informais, que está neste momento em execução e que consiste na formação a cuidadores informais a nível regional, para que estes tenham mais conhecimentos técnicos e que possam assim melhor cuidar do seu familiar e assim abrangendo a vertente quer em termos da pessoa cuidada, quer do próprio cuidador. E teve um investimento de 34.024 euros, que neste momento está em fase de execução quanto aos manuais de apoio à própria formação dos cuidadores informais. Também temos aqui em 2019 o projeto Ser Feliz Sem Idade, que é semelhante ao anteriormente referido para a Ilha do Pico, consistiu no desenvolvimento de atividades de estimulação intelectual, social, física e cultural, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida e inclusão social dos séniores da Ilha da Graciosa, com investimento de 32.000 euros e também concluído. E aqui já falando dos projetos
que foram vencedores na edição de 2021 e, portanto, que ainda estão por iniciar. Destacamos aqui, por exemplo, o projeto na Ilha Terceira, Compartilhar por Cuidar é Amar, que consiste num reforço aqui das ajudas técnicas disponíveis na Ilha Terceira para auxílio a pessoas com dependência nas várias áreas, facilitando o seu conforto, posicionamento, higiene, cuidados pessoais, mobilidade, transferência, alimentação e atividades domésticas, com um investimento de 10.000 euros. E aqui, por exemplo, o projeto Brincar é para Todos, que tem em vista a colocação de uma louça adaptada à cadeira de rodas em espaços lúdicos, tornando-os assim acessíveis a crianças, jovens, pessoas no geral com dificuldades motoras, dando-lhes a oportunidade de inclusão na atividade do brincar, na exploração sensorial e motora. E é um projeto com um âmbito regional, com um montante de investimento de 240.000 euros, também por iniciar. Obrigada. Obrigada, Sara. Obrigada, Daniela. Agora é chegado o momento, de facto, de pedir ao Rodrigo para ativar todos os microfones e agora perguntar até à Carolina se o chat esteve dinâmico, se alguma questão ficou por responder e também convidar-vos a colocarem as vossas questões agora em viva voz para que possamos aqui também interagir de uma forma mais direta. Carolina. Estava aqui a ver, entretanto, até ser eu a partilhar, não tínhamos. No entanto, aqui a cidadã Manuela estava a ver que colocou uma questão e julgo que antes dela ninguém tinha colocado, só a perguntar se tinha acesso a todo o material apresentado no site. Como há pouco a Ana disse, se quiser pode deixar o e-mail no chat e nós faremos chegar-lhe a apresentação. Mas também, efetivamente, no site tem a informação toda que nós apresentamos aqui, está toda disponível no site, nomeadamente a informação dos encontros participativos, tem também disponível perguntas e respostas frequentes, que também esclarece toda a informação que foi aqui apresentada. No entanto, no caso de ter alguma questão que não esteja a conseguir encontrar a resposta no site, também pode-nos sempre enviar um e-mail para o p@azores.gov.pt que nós responderemos a todas as questões que surjam e que não estejam a encontrar a resposta. E para além disso, o chat até ao momento não teve mais questões. Okay? Obrigada, Carolina. Quer dizer que os cidadãos guardaram as questões todas para colocar agora, ou então fomos tão claros na nossa exposição que não suscitaram dúvidas. De duas uma. Isto agora é sempre o primeiro momento, quem é que coloca a primeira. Depois da primeira pergunta, as outras seguem. Já sabem que podem interagir connosco nos encontros participativos, seja online, sempre aqui às quartas-feiras, a partir das 16h30, quer depois também nos encontros presenciais. O e-mail a Carolina também já identificou, op@azores.gov.pt, e também temos uma linha gratuita telefónica, ou seja, o 800 500 501, que é a linha de apoio, linha verde de apoio ao cidadão do Governo Regional dos Açores, está também apta a responder às vossas questões. Se forem situações muito específicas, os colegas depois encaminham para nós e nós responderemos, teremos todo o gosto em entender o vosso telefonema e esclarecermos, caso eles não consigam, se for uma questão muito específica. Aqui dá mais alguns minutos. A Manuela Sousa levantou a mão. Penso que Rodrigo, Manuela, pode ativar de facto o seu som e convidamos-la a colocar a sua questão. Obrigada, muito boa tarde a todos. É com boa muito tarde. prazer que estou a assistir pela primeira vez. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou entusiasmada, vamos ver. A minha questão seria, se calhar até nem é uma questão, mas como é a primeira vez para mim é, no caso da nossa proposta abranger várias áreas. Por exemplo, esteja ligada à educação, à juventude. É assim, as ideias têm que ser de facto para uma das áreas. Quando há de facto a possibilidade, vamos ter que fazer avaliação na nossa técnica qual é a área predominante, não é? Porque depois, em termos de execução, o orçamento tem que estar afeto só a uma das direções regionais. Ou seja, por isso é que no formulário tem que escolher uma das áreas.
Até o momento, essa é uma questão que todos os anos nos colocam. Mas eu até acho que a minha ideia aplica-se mais à área da juventude, e agora temos até a educação, e agora qual é a área que fica, de facto, com a responsabilidade de execução? Nós vamos ter que fazer essa análise na fase da análise técnica, e se entendermos que, e os colegas de educação, se entenderem que é de facto com elas a executar, é com elas, se entenderes que é da área da juventude, depois será a área da juventude a executar, a ideia não deixará de ser executada, não é? Mas de facto vai ter que só selecionar. Em papel, obviamente que até pode lá selecionar as 9 áreas, mas nós vamos ter que de facto submetê-la no back-office apenas numa das áreas temáticas. Não sei se ficou... Obrigada. Nada, e de facto, olha, bem-vinda e obrigada pela participação, e já sabe, ficamos a contar com a vossa ideia. Obrigada. Eu tenho muitas. Ótimo. E assim, pronto, eu na minha apresentação, depois não queremos também ser muito extensas, mas não há limite de apresentação, o cidadão pode apresentar as ideias que quiser, a todas as áreas temáticas. Já sabe, é que a área da juventude é aquela que está assim só mais restrita em termos de participação, ou seja, os mais de 30 não podem apresentar ideias à área da juventude. Agora, pode apresentar uma ou 100, todas são possíveis de serem aceitas. Eu posso alterar a minha data de nascimento. E declaração de compromisso de honra é que está, a responsabilidade é sua. Pode sempre convencer um jovem a se meter por si, isso também. Sim. Pode sempre fazer. Também não é difícil. Não é difícil. Nada. Muito obrigada. Já sabem que caso queiram ter acesso a esta apresentação, basta deixar o vosso e-mail no chat e nós vamos enviar já de seguida. Depois também vamos disponibilizar este vídeo nas nossas redes sociais e no canal YouTube, e agradecer uma vez mais a vossa participação e presença. E pronto, dar boas-vindas quem pela primeira vez teve contacto com o orçamento participativo. Espero que não seja a primeira e única, que nos vejamos num próximo encontro participativo, seja online, seja presencial. Já sabem, na próxima semana, de facto, não vamos ter encontros participativos, mas o site está aberto à recepção de ideias. Carolina, até agora temos 5, não é? Mas continuam só as 5 propostas submetidas. A nossa experiência, de facto, é nas centenas de ideias que nós recebemos todos os anos. Por isso, 5 para nós ainda é muito embrionário. Isto, regra geral, é mesmo a português. As últimas semanas de maio começa tudo a lembrar-se que está o prazo a acabar e começam a apresentar as ideias. Mas pronto, como eu digo sempre, não deixem para as 23h59 do dia 31 para começarem a preencher o formulário. Correm o risco, a ideia ter que ficar guardada para 2023, está bem? Agradecer mais uma vez a vossa presença e participação, desejar-vos a continuação de uma boa semana, uma boa Páscoa, para quem de facto esteja esta altura do ano, e muito obrigada e até breve. Muito obrigada e boa tarde.